Olá, gente fina. Sejam todos bem-vindos aqui mais uma aula no canal Hidreto. Eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre equação do segundo grau. Mais especificamente, a gente vai trabalhar como se faz para identificar uma equação e entender um pouquinho do contexto histórico como iniciou os trabalhos com a equação do segundo grau. Antes da gente dar sequência no vídeo, deixa aquele like maroto, compartilhe essa aula nas suas redes sociais. Se inscreva no canal, isso vai ajudar demais o canal Hidreto a crescer e ser divulgado mais conteúdos para mais pessoas. Vamos dar sequência na nossa aula, fica aí com a nossa aulinha que está show de bola. Então, gente, na nossa primeira aula a gente vai conhecer a equação do segundo grau, mais especificamente com uma única incógnita. Então, gente, a equação do segundo grau, na parte do seu contexto histórico, há cerca de praticamente 4.000 anos, já estava presente nos escritos babilônicos. Lá já fazia referência com problemas que hoje a gente conhece como equação do segundo grau. E como é que seria, esses problemas que eram trabalhados? Tratava da determinação de dois números, quando conhecidos a soma e o produto deles. Quem é que nos lembra? Produto é a multiplicação. A resolução desses problemas era estritamente geométrica. Considerava-se o produto dos dois como sendo a área e a soma deles como sendo o semiperímetro de um retângulo, ou seja, a metade desse perímetro. Então, como é que funcionava? Imagine aqui essa figura geométrica que tem uma área igual a 12 e o semiperímetro igual a 7. Então, qual seria, justamente esses dois números que, ao serem multiplicados e ao serem somados, a gente teria esses valores para essa figura geométrica. Para a área, qual seriam os dois números que multiplicar daria 12? 4 vezes 3, 12. Semiperímetro, se você pegar apenas a base e aqui a altura, 4 mais 3, 7. Então, observe o seguinte, que para você chegar nessa dedução, dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que tentar até encontrar os valores que satisfaçam as duas situações, que o produto, que seja a multiplicação entre eles, fosse área igual a 12, e o semiperímetro fosse 7. Nesse caso aqui seria 4 vezes 3 e 4 mais 3. Então tá aqui, a figura geométrica, os lados, aqui no caso seria a base, o tamanho da base, aqui seria a altura. Então assim a gente tem a primeira menção, a primeira ideia de problemas que hoje a gente conhece como equação do segundo grau. É muito comum a ideia que muitos dos nossos conteúdos que a gente estuda na escola, eles não têm nenhuma serventia prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É muito comum essa ideia entre as pessoas, entre os alunos. Então a gente tem aqui o meme do Chapolin, mais um dia sem usar a equação do segundo grau na minha vida. E aqui nesse caso, na postagem, a pessoa ainda dizendo o seguinte: meu cérebro é muito pequeno para guardar tanta coisa sem necessidade. Será que realmente a equação do segundo grau a gente passa a nossa vida toda sem utilizar, sem precisar dela? Será que realmente é tão difícil? Será a verdade que é tão difícil a gente aprender a trabalhar com a equação do segundo grau? Hoje eu vou mostrar para vocês que isso é mito. Que na verdade a equação do segundo grau é algo bastante presente no nosso dia a dia e não é tão complicado para a gente trabalhar. O que a gente precisa é estudar um pouquinho mais, exercitar, ter realmente coragem de sentar na cadeira e estudar. Então a gente tem aqui como exemplo, quando você vai, por exemplo, calcular a área de uma parede para pintar. O que acontece? Você vai ter que pegar, para calcular a área, o comprimento dessa parede, a altura. Quando você faz essa multiplicação, você vai encontrar o quê? Exatamente a área desta parede. Isso também é muito comum se você quer calcular a quantidade de piso que vai pegar na determinada casa, a quantidade de telhas. Então, o cálculo de área é algo bastante presente, é algo bastante comum no nosso cotidiano. E observe o seguinte: o que caracteriza aqui a gente ter a trabalhar a equação do segundo grau? Veja que o expoente aqui em metros está elevado ao quadrado. Então lá já está a dica. Se você tem uma equação, você tem um sistema em que o expoente está elevado ao quadrado, pode ter certeza que ela está envolvendo problemas de equação do segundo grau. No caso da obesidade, quando você vai calcular o índice de massa corpórea para saber se você está no seu peso ideal, se você está com sobrepeso ou está obeso, observe o seguinte, que você vai considerar o peso que você tem e a sua altura multiplicada ao quadrado, ou seja, a altura multiplicada duas vezes, ou ela por ela mesma. Que aqui também a gente tem um exemplo prático de aplicação de equação do segundo grau. Outro fator bastante importante e que é muito comum no nosso dia a dia é a utilização do GPS. Quem já não utilizou o GPS para se locomover na cidade que você não conhece, ou você ir para um local que não sabe onde é que fica? Ou então, utilizando aqui para medir
né, as dimensões de um terreno. Então, todas essas aplicações você precisa ter a determinação da área. E no caso aqui do GPS, você vai ter um cruzamento e ele vai te dar uma área aproximada que você está. Então, mais uma vez aqui a gente tem a clara aplicação da equação do segundo grau na nossa vida. O que é que acontece? Por a gente não dominar, por a gente não conhecer, acaba sem querer ou sem saber utilizando a equação do segundo grau e diz que nunca vai utilizar, vai passar mais um dia, né, sem utilizar esse conteúdo que ele é maravilhoso. Então, para a gente entender como é que se fundamenta a equação do segundo grau, vamos pegar o exemplo aqui de uma casa. A gente tem aqui duas salas. Observe que as duas salas têm a mesma dimensão, é um quadrado, mais um corredor. Então, como é que a gente vai abordar esse problema? Observe o seguinte: as duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos 40 metros quadrados de área. Observe aqui, ó, equação do segundo grau. O expoente é 2. Então, se eu considerar essa parte aqui toda vezes essa, fazer essa multiplicação, cálculo de área, a gente vai ter um total de 40 metros quadrados. Cada sala tem x metros de lado, né? Aqui tem x metro e aqui tem x metro. Qual é a medida x do lado de cada sala quadrada? Então, como a gente vai fazer para resolver esse problema? Vamos calcular a área de cada sala. Essa sala aqui, esse comprimento aqui, ele é x, e por ser um quadrado, essa parte aqui também é x. Então, como é que vai ficar para calcular a área de uma sala? Vai ficar x vezes x, que vai ser igual a x ao quadrado. É só a gente lembrar o seguinte, que aqui não está aparecendo, mas tem um subtendido. E aí, lembrando as propriedades das potências, quando é a mesma base, a gente mantém a base e adiciona os expoentes. Então, 1 mais 1 vai ser igual a 2. Agora, a gente vai calcular a área do corredor. O que é que a gente sabe? Que a gente tem essa dimensão igual a 1 metro. E agora, no comprimento vai ser quanto? Ora, se aqui e aqui é x, então x mais x, 2x. Então, como é que vai ficar a área? Novamente, é a base vezes a altura. Então, a gente vai ter 1 vezes 2x. Novamente, por que é 2x? Porque daqui até aqui é x e daqui até aqui é x. Por que eu sei disso? Porque a sala ele é um quadrado. Então, se aqui a altura é x, então, obrigatoriamente, por ser um quadrado, a base também vai ser x. Qual seria a equação que representa o problema? Seria justamente 2x ao quadrado mais 2x, que é igual a 40. Por que aqui é 2x? Porque aqui seria a área de uma sala. Eu tenho quantas salas? 2 salas. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado. Vou ter o quê? 2x ao quadrado. Isso representa a área das duas salas. E a área do corredor? A gente viu o seguinte, que aqui a altura era 1. Aqui o comprimento era 2x. 1 vezes 2x, 2x. Então, essa aqui representa a área do corredor. Se a gente retomar aqui o problema, a gente vai ver o quê? Que tanto as duas salas com o corredor juntas, o total da área vai ser 40 metros quadrados. Por isso que 2x ao quadrado, que é a área da sala, mais 2x, que é a área do corredor, tem que ser igual a 40. Vamos entender, né, a nossa expressão obtida. Por que aquela equação do segundo grau? Porque nesse caso, a equação do segundo grau é devido que a incógnita, que nesse caso aqui é o x, o expoente é 2. Então, esse expoente 2 é que caracteriza ser uma equação do segundo grau. Por que essa equação do segundo grau só tem uma incógnita? Se você olhar aqui, ó, aqui é x e aqui seria x. É a mesma incógnita. Tá certo? A incógnita seria x, só tem uma. Se aqui no caso, ao invés daqui de x fosse um y, fosse um a, um b, qualquer outra letra, por exemplo, seria uma equação do segundo grau com duas incógnitas. Mas aqui no caso, como é a mesma incógnita, que no caso é x, então a gente vai ter uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui é 2, né? Eu tenho aqui uma incógnita com expoente 2. E por que é de uma única incógnita? Porque aqui só tem um x. Então, denomina-se ou chama-se ou é equação do segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, aqui é a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Ela caracteriza uma reação de segundo grau completa. Sempre você vai ter um coeficiente a, né? Sempre o coeficiente a vai acompanhar x ao quadrado, mais o coeficiente b que vai acompanhar o x, né, que aqui no caso o expoente é 1, não precisa aparecer, e o c que não é acompanhado de nenhuma variável. Quero chamar a atenção para o seguinte, nesse caso,
incógnita vai ser o x, mas dependendo das outras situações, pode ser qualquer letra. Y, T, Z, M, N, vai depender da situação problema. Aqui especificamente, a incógnita que a gente está trabalhando é o x. Geralmente, os problemas nos livros didáticos traz, questões em que a incógnita trabalhada seria o x. E que A, B e C são os números reais e que A tem que ser diferente de zero. Por que que tem essa especificação? Porque se A fosse igual a zero, o que ia acontecer? 0 vezes x ao quadrado é igual a zero. Então, esse termo deixaria de existir. O que é que ele restaria? Bx mais c igual a zero. Como aqui o expoente é 1, o que sobraria não seria a equação mais de segundo grau, e sim a equação do primeiro grau. Nas equações de segundo grau, como incógnita, os números reais a, b e c são chamados de coeficientes da equação. Assim, se a equação for na incógnita x, a gente vai ter que A sempre será o termo que vai acompanhar x elevado ao quadrado. O B sempre será o coeficiente que vai acompanhar o termo x, ou seja, aqui o expoente seria 1. E o C seria aquele termo que ele é independente da incógnita x, ou seja, ele vai aparecer sozinho, vai ser apenas um número, não vai ter nenhuma letra acompanhando o coeficiente C. Então, para a gente entender, e fixar melhor, a gente tem essa pequena atividade, que é o seguinte: quais das equações a seguir são do segundo grau com uma única incógnita? Observe o seguinte, aqui no item A, a gente tem aqui, x e x, é a mesma incógnita, então aqui seria realmente uma equação de segundo grau com uma incógnita. Mas o que é que caracteriza essa equação de segundo grau? É exatamente a presença desse expoente 2. Então, o item A seria uma equação do segundo grau. Observe o seguinte, que no item B, até você tem uma única variável, que seria o x. Está aqui o expoente 2. Note que aqui a incógnita está elevada ao expoente 3. Essa equação seria do tipo do terceiro grau. Essa alternativa não seria a equação do segundo grau. Ela seria uma equação do terceiro grau. Por quê? Por causa do expoente 3. Aqui no item C, você tem uma única variável, mas observe o seguinte, que aqui não tem expoente 2. Aqui o expoente que tem é o expoente 1. Lembrando que quando eu tenho a incógnita sem aparecer nada, é porque tem um subtendido. Então, essa equação ela seria do primeiro grau, porque o expoente aqui seria 1. Então, também o item C não seria uma equação do segundo grau, ela é a equação do primeiro grau. Analisando aqui o item D, o que é que a gente observa? Que a gente tem aqui como a incógnita o T, eu quero salientar para vocês que não importa qual é a letra que vai representar a incógnita, o que vai importar para a gente identificar essa equação do segundo grau, se o maior expoente da expressão for o 2. Se o maior expoente for o 2, então ela é uma equação do segundo grau. No segundo exercício, a gente vai ter que identificar quais são os coeficientes A, B e C nas equações do segundo grau a seguir. Vamos lembrar, o A sempre vai acompanhar o termo que está elevado ao quadrado. O B sempre vai acompanhar o termo em que vai estar elevado ao expoente 1. O C vai ser o termo que não vai estar acompanhado de nenhuma incógnita. Então, no item A, a gente vai ter o quê? O A sendo 1. Por que que o A é 1? Aqui perto do X não está aparecendo, mas tem o 1 subtendido. Então, quem é que está acompanhando o termo que está elevado ao quadrado? 1. Então, o coeficiente A é 1. Quem é que está acompanhando o termo que está elevado ao expoente 1? O menos 3. Então, o B, no caso, é menos 3. E quem é que está sozinho, sem nenhuma letra próxima? É o 1. Então, o coeficiente C é o 1. O item B, coeficiente A, que é o termo que acompanha o x elevado ao quadrado, aqui no caso, é o menos 2. Observe o seguinte, qual seria o B? Observe que não tem nenhum valor, que esteja acompanhando uma variável cujo expoente é 1. Isso não está por quê? Porque, no caso, o coeficiente é B igual a 0. 0 vezes x vai ser igual a 0. Então, quando você observar que não tem o termo que está acompanhando o x, por exemplo, que está sendo expoente 1, não está aparecendo, é porque esse coeficiente é igual a 0. E que seria o C? Justamente aqui o valor numérico que está aqui sozinho, sem nenhuma variável. No item C, o coeficiente A é o 3, porque o x3 está multiplicando aqui o x ao quadrado. Quem seria o coeficiente B? Seria o 10, porque está acompanhando aqui o x, em que o expoente aqui é 1. E o coeficiente C seria aqui o menos 5, porque não tem nenhuma variável, não tem nenhuma incógnita acompanhando aqui o menos 5. Então, isso seria o
C. Aqui no item D, quem seria o coeficiente A? Seria o menos 2, porque o menos 2 está acompanhando aqui o termo que está elevado ao quadrado. Quem seria o B? Seria aqui esse termo que está acompanhando o x, que aqui o expoente é 1, seria no caso menos 1. Não está aqui aparecendo 1, mas está subtendido. Então B seria menos 1. Observe o seguinte, que não tem nenhum termo, nenhum valor numérico que não tenha variável. Nesse caso, ele vai ser o quê? C vai ser igual a 0. Então, só recapitulando, A sempre vai acompanhar a incógnita que está elevada ao quadrado. O B sempre vai estar acompanhando a incógnita cujo expoente é 1. O C sempre vai ser o número que não está acompanhado de nenhuma incógnita. Ele está lá sozinho. Então, esse vai ser o coeficiente C. Se um dos termos não aparecer, né, como aqui no caso no item B, você não observa, por exemplo, nenhum termo acompanhando apenas só o x, é porque no caso o coeficiente B é igual a 0. E aqui no item D, em que você não observa um número sozinho, né, sem acompanhado de incógnita, então este C, o coeficiente C vai ser igual a 0. Então, gente fina, se ainda ficou alguma dúvida, volte lá no início, assista a aula novamente, exercite, porque matemática é assim, você aprende exercitando. Se você apenas visualizar e dizer que é difícil e não tentar resolver, você vai passar toda a sua vida estudantil, não vai conseguir aprender e vai ser, né, igual aquela pessoa lá no início. Vai dizer que jamais vai utilizar a equação do segundo grau. E até que pode ser verdade. Se você não sabe utilizar, né, se você não sabe onde aplicar, você vai dizer uma bobagem dessa. Mas na verdade, a equação do segundo grau é importantíssima no nosso dia a dia. Se você quiser, por exemplo, calcular a velocidade de um objeto caindo, lá está a equação do segundo grau. Se você quer calcular o movimento, lá vai a equação do segundo grau. Se você quer calcular a trajetória de uma bala, você quer calcular a trajetória de uma bola em movimento, lá vai a equação do segundo grau. Então, a aplicação da equação do segundo grau depende muito de você, principalmente se você sabe resolver problemas com a equação do segundo grau. No mais, eu quero agradecer você que assistiu a aula até aqui no final. Peço que você deixe aí seu gostei, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, isso ajuda demais o canal. E se inscreva aí. Você fazendo tudo isso, você ajuda o canal a crescer e esse conteúdo a chegar a muitas mais pessoas. No mais, um abraço e até a próxima aula.